Por que Deus não acaba com o inferno? Porque Deus não impõe mudança a ninguém. Deus não violenta consciências. Deus age em silêncio, nos transformando aos poucos. E para isso, muitas vezes, Ele convoca uma professora maravilhosa, que se chama dor. Uma mestra sábia. Se você quiser ter uma experiência disso, sem nenhuma brincadeira, quer ter uma sensação do que é vibrar numa faixa de espírito superior? Tenha um cálculo renal. No momento em que você tem a dor de um cálculo renal, o seu pensamento vibra na esfera dos espíritos superiores. Porque você desconecta de tudo quanto é bobagem que distrai os encarnados. O seu poder de se conectar consigo mesmo vai ao infinito. A sua percepção se amplia tanto que você diz assim: ai meu Deus, profundo. Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Então, o que Albério, e conectando a lição de Albério no livro Nos Domínios da Mediunidade com o texto de Allan Kardec, o que nós concluímos? O que nós concluímos? Concluímos que Deus tolera as regiões infernais, como um pai tolera um filho coberto de chagas, de feridas. Como um médico que cuida de um paciente profundamente infectado, cuida com amor, com dedicação, porque sabe que a cura é um processo. E o primeiro passo para se libertar do mal é o mais difícil, é reconhecer que o mal é mal. Porque nós costumamos fantasiar as coisas. A pessoa infectada pela sovinice, ele acha que é econômico. Não, eu sou econômico. Econômico. Você às vezes encontra com determinada criatura e passa 3 horas com ela. Às 3 horas ela só sabe reclamar. É o calor de Ribeirão Preto, é o trânsito, a economia, a presidenta, o plano econômico, a situação do mundo. Depois de 3 horas reclamando, você pergunta para ela: mas meu amigo, por que tanta reclamação? Não, eu sou realista. Então o inferno está cheio de realistas. Pessoas que focalizaram as suas mentes no egoísmo. E isso é sério, porque essa substância tem cheiro. Os espíritos nos dizem, na obra de André Luiz, se nós soubéssemos o cheiro que os pensamentos têm, a gente sentiria vergonha. Tem cheiro, tem cor, vibra. E é por isso que os espíritos superiores são iluminados, têm perfumes de rosas. Isso não é nenhuma mágica, isso é lei.
Você chega perto deles e sente uma vibração de paz e harmonia. É por isso que as pessoas entravam, quando chegavam perto do grupo onde o Chico estava, começavam a chorar. Alguns relatam que sentiam uma paz profunda, mas aquela era a vibração natural do Chico. Era a atmosfera natural dele. Qual é a nossa? Me lembro de um caso contado por Divaldo, tragicômico. Ele acabou uma palestra e uma senhora que era conhecida dele, trabalhadora espírita, cujo pai era alcoólatra e havia desencarnado, e o Divaldo possuía uma certa intimidade com ela, a ponto de poder falar abertamente. E ela perguntou: Divaldo, tem alguma notícia de papai? Tenho. Como é que ele está? Bebendo. Porque o fato de perder o corpo físico não muda o nosso campo mental. O fato de abandonar o corpo não muda a nossa atmosfera psíquica. E adivinhem o que você vai atrair com seu campo mental? Aquilo que você pensa e sente. Aquilo que você pensa e sente. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, sem nenhuma pretensão de fazer qualquer referência à crítica ou adentrar em aspectos políticos, porque isso não nos leva a lugar nenhum. Mas há pouco tempo assisti a um fato noticiado no Fantástico que me deixou penalizado. Eu só pude sentir compaixão. Porque não tem outro sentimento que um espírita cristão possa ter diante de um quadro de tanto sofrimento. Só pude sentir compaixão. E naquela hora que eu assisti a reportagem e pensava nesse ano de 2015, da comemoração dos 150 anos de Céu e Inferno, eu pensei: meu Deus, o mal é uma escravidão. A maldade é uma prisão. Era uma reportagem de uma dessas figuras ligadas ao cenário político, que havia se habituado à infeliz conduta de viver da corrupção, da propina e etc. Mas o que me comoveu foi ele dizer que entrou num estado tão deprimente que ele ia para casas de prostituição de luxo às 3 horas da tarde e só saía no outro dia 7 horas da manhã. 7 dias por semana. E ele disse que num determinado momento, quando ele delatou todo o esquema de corrupção, que ele não aguentava mais tanto sofrimento. Já imaginaram a atmosfera psíquica desse coração? As companhias espirituais vampirizando as energias dessa criatura? O estado de escravidão em que ele se encontrava, em que você não é capaz mais de escolher, são os outros que escolhem por você, em que o vício te domina completamente.
que toda a sua vida passa a girar em torno da maldade, e que para alimentar o vício e alimentar a maldade, você precisa cometer mais maldade e se envolver mais ainda no vício? Só pode nos despertar compaixão. E o que fazer? O que fazer? Se uma criatura dessa desencarna, para que região do mundo espiritual ela vai? Para uma região onde ele vai encontrar 300 mil, 400 mil, 500 mil espíritos iguaizinhos a ele. Imaginem 300 mil mentes, imaginem 300 mil pessoas num ambiente vibrando inveja. Você aguenta ficar de pé? Imagine você num local com 500 mil espíritos preocupados em prejudicar alguém. O que isso gera? Imagine um lugar com 100 mil pessoas que têm o vício de mentir. Imagine a energia da mentira multiplicada por 100 mil. O que é isso? Inferno. Isso é inferno. Isso é inferno. Culpa de Deus? Não. Consequência de escolhas. Agora eu vou dizer o mais triste. Pergunta se a criatura quer sair de lá. Não quer. Não quer. Não quer. Eu perdi a minha ingenuidade o dia que interroguei um preso e perguntei: quantas pessoas você já assassinou? 17. Mas você não vai parar? Falou: doutor, é melhor se eu me prender, que se eu me soltar eu vou matar mais. Se eu me soltar eu vou matar mais. O meu prazer é matar. Essa é a visão realista que a doutrina espírita nos dá. Esse é o inferno. Então o inferno não está lá fora. O inferno está no seu sentimento e no seu pensamento. E o inferno tem cor, tem cheiro e tem frequência, tem onda, tem vibração. Nós carregamos o inferno conosco.